Vamos supor que você quer destruir um parque de dinossauros. Eu não vou questionar seus motivos. Uma boa opção é soltar uma bomba. Mas pensando bem, além disso poder machucar pessoas, animais e ser basicamente um crime, sinceramente, onde que você poderia realisticamente encontrar uma bomba tão grande assim? E pior ainda, será que isso realmente iria destruir o parque? Assim, talvez uma bomba realmente possa destruir uma parte ou talvez toda a estrutura física do parque, mas isso não iria destruir a ideia do parque. Se o parque acabar apenas fisicamente, ele pode ser reconstruído eventualmente. Afinal de contas, ainda haveria motivos para ele continuar existindo. Haveria demanda. Muita gente ainda ia continuar achando a ideia do parque, pô, incrível. Ainda haveria visitantes que estariam dispostos a ir até o lugar e pagar para entrar. O parque então vai continuar sempre existindo se a ideia por trás dele continuar viva, se a opinião pública sobre o conceito do lugar continuar positiva. A guerra que você está comprando então não vai ser travada no mundo material, mas apenas no campo das ideias, no imaginário da população em geral. Você precisa vencer nos argumentos e mostrar para todos que a ideia de um parque de dinossauros é terrível. E ninguém deveria financiar isso. Por isso, para começo de história, você deveria abrir umas contas nas redes sociais. Assim você poderia deixar claro para todas as pessoas o que exatamente elas estão pagando para ver num parque de dinossauros. Muita gente pode acabar interpretando isso errado, mas aquelas criaturas, na verdade, não são dinossauros na maneira do que a maioria das pessoas imagina. Dinossauros foram extintos há milhões de anos. E isso torna basicamente impossível recuperar o DNA original deles, pra gente poder reviver esses animais com técnicas de engenharia genética moderna. A única maneira desses bichos estarem ali na sua frente é se na verdade eles forem coisas novas. Na realidade, os donos do parque precisaram pegar uma espécie de ave atual, talvez um avestruz, e introduzir genes novos que deem uma aparência mais próxima da imagem mental coletiva de um dinossauro. Ou seja, nem precisa que aquilo seja paleontologicamente exato. Poderia ser algo só como uma ideia de um dinossauro. Isso quer dizer que o que pode estar sendo vendido como um tal dinossauro é só na verdade uma ave extremamente modificada. E esse fato vai sustentar todos os seus argumentos contra o parque. Agora, é importante saber que o seu foco não vai ser apenas mostrar que aquilo não são dinossauros. Não é para focar em: olha só, meus caros consumidores, vocês estão sendo enganados. Uau! Não é sobre o manual de defesa do consumidor aqui. Inclusive, dependendo ali do marketing lá do empreendimento, o próprio parque pode deixar claro para a maioria das pessoas que aquilo na verdade são aves modificadas. Isso pode nem ser um segredo. E mesmo todo mundo sabendo disso, o público pode pensar: ah, dane-se, eu só quero ver uns bichos da hora, toma o meu dinheiro. Por isso, o seu argumento principal não é sobre revelar que essas são criaturas fabricadas, mas na verdade vai ser mostrar quais as sérias e tristes consequências por trás disso. Bom, e aqui existem dois tipos de consequência: as coisas ruins que aconteceram antes das criaturas nascerem e as coisas que aconteceram depois delas nascerem. Mas existem ótimas consequências para quem escolhe ser um desenvolvedor full stack Python, porque assim você consegue aprender todas as etapas do desenvolvimento de um aplicativo ou um site, por exemplo. Com esse conhecimento você pode ter acesso a um salário médio de mais de 9 mil, segundo o Glassdoor Brasil, que é nada mal, hein? Isso é ainda mais impressionante quando no LinkedIn você encontra várias vagas para trabalhar nessa área. E um ótimo lugar para aprender isso é na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Ela é uma instituição de ensino online inovadora com mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino que é super fácil e confortável de usar, com mais de 145 mil alunos. São cursos variados que vão desde games, design e audiovisual até a área de TI e dados, com 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Uau! A EBAC não é apenas uma plataforma de aulas gravadas. Nela você pode ter acesso a grandes eventos online e offline, hackathons e uma comunidade de alunos no Slack. Na EBAC você pode ser acompanhado por um dos mais de 300 professores que são profissionais renomados no mercado. Eles vão te dar um acompanhamento individual durante todo o curso e vão te ajudar a ingressar na área, mesmo que você não tenha nenhuma experiência nela. Pô, muito bom isso. E depois de você terminar o curso, você ainda ganha um certificado reconhecido no mercado de trabalho e já vai ter um portfólio com seus próprios projetos. Inclusive,
Alguns cursos da EBAC te dão até uma garantia de emprego prevista no contrato. Se você não conseguir um emprego, você ganha o seu dinheiro de volta. Por isso, não perca tempo e clique agora no primeiro link na descrição ou use o QR Code aqui na tela com o meu cupom PONTOPROMO para R$200 de desconto. Aproveite essa chance antes do primeiro dinossauro nascer. Antes do primeiro dito dinossauro nascer, foi preciso fazer muita pesquisa genética para tentar descobrir uma combinação de genes que possam fazer com que uma ave possa ficar mais dinossaurificada. Isso quer dizer que houve muitos testes em animais e a maioria acabou não saindo como esperado. Houve bastante sofrimento animal nessa etapa. Agora, sofrimento animal pode ser algo aceitável, ou pelo menos é culturalmente aceito pela nossa sociedade alguns tipos de sofrimento animal. Em universidades, por exemplo, e outros centros de pesquisa, eventualmente você pode encontrar sofrimento animal em experimentos. Por exemplo, para testar um novo medicamento para um tipo de demência humana, digamos, uma linha de pesquisa muitas vezes precisa fazer testes em animais antes de testar em humanos. Testar diretamente em humanos pode ser algo perigoso. Por isso nós vemos o que acontece antes em ratos de laboratório, por exemplo. Nesse caso, para testar um remédio para demência, você precisa causar então uma lesão no cérebro desses roedores e depois ver o que acontece com a aplicação do remédio, o que talvez possa não ajudar, ou talvez até piorar as coisas. Coitado desses ratos, né? E pior é que às vezes, para ver bem os resultados do medicamento, talvez seja preciso analisar o cérebro no microscópio. Então, para isso é preciso tirar o cérebro do rato, né? Isso tudo significa que, infelizmente, esses animais podem acabar sofrendo e as suas vidas acabarem sendo encurtadas por causa desses experimentos. E isso pode parecer horrível, mas pelo menos isso é feito de maneira indolor, ou pelo menos a mais indolor possível para esses animais. Existe toda uma área do conhecimento sobre a ética por trás desse tipo de pesquisa. Todo sofrimento precisa ser minimizado, justificado e pré-aprovado. Infelizmente, essa ainda é a melhor maneira da humanidade conseguir criar cura e tratamento de várias doenças que são bem terríveis. E aí, nesse caso, podemos talvez dizer que estamos causando sofrimento em animais para evitar uma quantidade de sofrimento bem maior em humanos. O que eu sei, pode ser meio difícil de medir isso, mas digamos que o objetivo aqui é que o sofrimento total do mundo, na verdade, acabe diminuindo. Então, no fim das contas, fazer testes em animais é meio que culturalmente aceito se houver um controle de danos e for algo extremamente bem justificado. E é aqui que o parque de dinossauros pode cair. Os experimentos feitos para fabricar essas criaturas simplesmente jamais seriam aprovados por um comitê de ética sério. Ao invés de causar sofrimento para um bem maior da humanidade, o parque está apenas gerando entretenimento para os visitantes. Será que isso vale a pena? E tudo bem que o parque pode contrapor esse argumento dizendo que, na verdade, não é gerado apenas entretenimento, mas também educação e também descobertas na área de engenharia genética. Olha que fantástico! Porém, será que essa educação e entretenimento realmente era necessário vir acompanhada de dinossauros e um parque? Nesse caminho argumentativo, você pode acabar vencendo a administração do parque e assim dar um passo a mais para destruir a imagem desse lugar. Mas preste atenção, fique atento, porque eles podem usar contra-argumentos muito bons que possam convencer o grande público. E talvez o principal contra-argumento é de que já está feito. Tudo já está feito, o parque já está feito, os animais já estão ali vivendo, os testes já acabaram. Já se sabem como criar esses tais dinossauros. Eles existem e vai fazer o quê? Vai matar esses animais agora? Vamos aproveitar pelo menos, né? Pois é, as pessoas poderiam acabar sendo convencidas de que seria melhor aproveitar e manter o parque. Afinal, isso faria com que o sofrimento animal nos testes seja pelo menos um pouco compensado, aproveitado de alguma forma. Quer dizer, melhor do que não servir pra nada, né? E jogar tudo fora. Por isso é fundamental que, além desse argumento, você tenha na sua manga um outro problema. Algo que atinge o parque
bem no estômago. Depois do primeiro, do segundo e talvez de centenas de dinossauros nascerem, existe toda uma outra preocupação que você pode levantar contra o parque. Porque afinal de contas, a grande questão a partir de agora seria como esses animais deveriam ser tratados. Animais que estão fora do seu habitat natural e estão em um cativeiro geralmente podem acabar sentindo a diferença de um lugar para outro. Muitas vezes, animais em cativeiro podem acabar desenvolvendo o que chamamos de comportamentos estereotipados. E o que é mais terrível é que muitas vezes nós humanos podemos até achar fofinho e engraçado certos comportamentos. A verdade é que nós somos péssimos para julgar com o nosso senso comum se outras espécies estão passando por algum tipo de sofrimento. Se não fossem os estudos, não seria nada incomum qualquer pessoa ver um elefante se balançando e achar até isso divertido. Porém, os estudos existem. E são vários. Sabemos que muitos animais em cativeiro acabam desenvolvendo esses comportamentos estereotipados, acabam entrando em depressão e até o próprio cérebro muda. O córtex cerebral fica mais fino, os vasos sanguíneos se afinam também e as ramificações dos neurônios ficam mais curtas, além de mais outras coisas. Isso é terrível, mas isso significa então que todo animal em cativeiro está sofrendo e deve ser liberado a todo custo? Vamos invadir os zoológicos! Não, calma, peraí. Também não é assim. Nós não devemos agora mesmo pegar nossas tochas e protestar contra todo e qualquer zoológico. Na verdade, quando eu falei em cativeiro até agora, eu omiti um pequeno detalhe, porque eu estava falando especificamente de cativeiros ruins, que não possuem um espaço adequado e nem enriquecimento. Quando você enriquece um cativeiro, você está adicionando elementos que fazem o animal manter uma mente ativa. E isso pode ser, sei lá, tão simples quanto introduzir novos objetos e desafios para eles. Um animal selvagem está quase todo momento usando o seu cérebro para analisar o mundo à sua volta, lidar com mudanças e também fazer escolhas importantes no seu dia a dia. Porém, quando o animal está preso num lugar em que é todo dia sempre a mesma coisa, isso é muito pouco estimulante. Nada que o animal faça vai mudar. Nada. E isso faz com que ele não tenha agência sobre si mesmo. E viver dessa maneira causa estresse e impacta o bem-estar do animal. Mas muitos desses efeitos negativos do cativeiro podem sim ser de alguma forma compensados com um enriquecimento baseado em estudos e evidências. Agora o problema é: onde estão esses estudos e evidências para os dinossauros? Não existe. Essas criaturas são coisas novas, nós não sabemos praticamente nada sobre elas. São invenções humanas que não possuem um manual de uso. Nós não podemos deixar o cativeiro, então, desses bichos mais parecido com o seu habitat natural, porque simplesmente o seu habitat natural não existe. O seu corpo e estilo de vida desses animais não foram moldados aos poucos pelo ambiente, mas foi tudo meio que de repente, tudo feito pela mente de um ser humano. Por isso essas são espécies condenadas a nunca ter lugar para chamar de casa. E mais, além de poderem criar um lar num cativeiro enriquecido, os zoológicos são ótimos lugares para se botar em prática projetos de conservação de espécies ameaçadas. Um animal ameaçado de extinção pode ser salvo com a reprodução de indivíduos em ambientes controlados de cativeiros. Essa é uma boa justificativa para os zoológicos. Agora, e esse parque aí de supostos dinossauros? Dá pra gente justificar assim? Não há preservação de natureza nesse caso, porque não há natureza nessas criaturas. Elas são apenas um reflexo de caprichos humanos. Nós, por exemplo, sabemos como a mãe panda ensina os seus filhos a viverem, e nós podemos tentar emular isso de alguma forma. Mas e essas criaturas do parque? Elas nasceram sem mãe, elas nasceram em um laboratório, elas são diferentes de tudo o que já existiu. Então, como é que essas novas criaturas vão aprender a agir da maneira certa? Não tem como a sua espécie agir como ela mesma. Ela é quase como um paradoxo ecológico, sem lugar nesse mundo. E isso, meus amigos, pode causar sofrimento. Um sofrimento sem nenhuma vantagem para ninguém. Esse é o fim do seu último argumento. A pedra que pode estilhaçar para sempre a imagem de um parque de supostos dinossauros. E supostamente, digamos que você queira você mesmo
abrir um parque de dinossauros. Para saber como fazer isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau!